Apenas assine logo esse papel, Natália. Os lucros da empresa do seu irmão são a nossa única chance de bancar aquele condomínio resort de luxo no litoral. Minha mãe sussurrou isso bem no meu ouvido, apertando meu ombro com tanta força que com certeza deixaria uma marca roxa. Ela não estava me confortando. Estava me coagindo. Sobre a pesada mesa de madeira do cartório, repousava uma escritura de cessão de direitos, um documento que exigia que eu abrisse mão dos meus 20% de herança na nossa casa da família por absolutamente nada. Meu pai, Roberto, sequer levantou os olhos. Ele apenas batia o dedo impaciente na linha de assinatura, esperando que eu entregasse R$900 mil nas mãos do meu irmão viciado. Eles estavam me sacrificando para garantir o próprio futuro de luxo e sombra fresca. Eu não discuti. Peguei a caneta e sorri. Assinei meu nome com uma mão firme porque eu sabia de algo que eles não sabiam. Aquele dinheiro não ia para o Caio. Eu abri mão dos meus direitos sem derramar uma única lágrima, porque sabia que o jogo já tinha acabado. Antes de eu te contar o que aconteceu, no exato momento em que o Pix caiu na conta, deixa um comentário e me diz: você já teve que proteger um membro da sua família da própria estupidez dele? E de qual cidade você está acompanhando essa história agora? Atabeliando o cartório, uma mulher com óculos de grau grossos o suficiente para enxergar o futuro, deu o último clique no mouse do computador. Transferência iniciada, ela disse, com a voz seca como poeira. R$900 mil enviados para a conta jurídica da Caio Empreendimentos Ltda. A sala inteira pareceu soltar a respiração. Minha mãe, Helena, deixou escapar um soluço que era metade alívio, metade puro delírio. Ela abraçou meu pai, afundando o rosto no ombro dele como se tivessem acabado de sobreviver a uma guerra, e não de vender o único patrimônio da família para bancar um castelo de areia. Roberto deu tapinhas nas costas dela, estufando o peito, olhando para Caio com o orgulho de um rei coroando seu príncipe. Eles não estavam vendo uma simples transação bancária. Estavam vendo o resort no litoral, os carrinhos de golfe, as piscinas aquecidas e a água de coco. Estavam vendo um futuro onde o filho de ouro finalmente os deixaria ricos. Caio encostou-se na cadeira, o couro rangendo sob sua arrogância. Ele olhou para mim, um sorrisinho de canto de boca que fez meu estômago revirar. Valeu pela doação, maninha, ele disse, piscando um olho. Eu sei que é difícil para uma secretária entender como funciona a captação de alto nível no mundo dos negócios, mas não esquenta. Quando a minha empresa estourar, eu talvez te contrate para atender os telefones. A gente sempre precisa de alguém para passar o café. Eu não respondi. Não defendi meu cargo nem o lembrei de que análise de risco de crédito não é trabalho de secretária. Eu apenas abri meu notebook. Ele já estava ali, sobre a mesa na minha frente, em modo de suspensão. A tela acendeu, refletindo na madeira polida. Para eles, provavelmente parecia que eu estava checando e-mails, escondendo minha humilhação no trabalho. Mas eu não estava checando e-mail. Eu estava logada no portal de pessoa jurídica do banco. Essa era a parte que eles sempre esqueciam. A preguiça não é apenas uma falha de caráter. É uma falha grave de segurança. Porque o Caio estava de ressaca demais para ir até a agência bancária 6 meses atrás. Ele tinha me implorado para abrir o CNPJ e a conta da empresa dele no mesmo banco onde eu guardo minhas economias pessoais. Ele queria tudo rápido, não queria lidar com a burocracia. Portanto, as transferências não eram DOCs ou TEDs que demoravam a compensar. Eram internas. Eram instantâneas. Eu encarei a tela. O saldo no painel da Caio Empreendimentos Ltda piscou. Então, atualizou. R$900 mil, verde e lindo. O dinheiro da casa tinha chegado. Caio estava ocupado batendo na mão do nosso pai. Rumo ao topo, pai, ele gritou. A primeira rodada de chopp hoje é por minha conta. Eu movi o cursor do mouse. Eu já havia deixado a transferência configurada 3 dias atrás. Estava lá, na pasta de rascunhos, apenas aguardando o gatilho. Destino: Natália, conta pessoal. Motivo: execução de dívida. Prioridade máxima. Eu não hesitei. Não senti uma pontada de culpa pela casa que minha mãe tanto amava ou pela aposentadoria de luxo que meu pai tanto desejava. Eles fizeram a escolha deles quando me entregaram aquela caneta. Agora, eu estava fazendo a minha. Cliquei em transferir.
A tela atualizou. A barra verde piscou. Sucesso. O saldo na conta da empresa do Caio despencou como uma pedra atirada no fundo de um poço. R000. Fechei o notebook com um clique suave, mas definitivo. O som foi baixo, mas no silêncio repentino da sala do cartório, soou como o martelo de um juiz batendo na mesa. Um segundo depois, o som de uma notificação apitou no bolso da calça jeans de Caio. Ele puxou o celular, sorrindo de orelha a orelha, esperando ver a confirmação de quase R$1 milhão que validaria toda a sua existência medíocre. Ele desbloqueou a tela. O sorriso não desapareceu imediatamente. Ele congelou. Ele azedou. Ele apertou os olhos, esfregando o polegar na tela de vidro, como se houvesse uma mancha cobrindo os números. Ele atualizou o aplicativo. Atualizou de novo. A cor sumiu do rosto dele tão rápido que parecia que a gravidade tinha puxado todo o seu sangue para os pés. Pai, ele sussurrou, a voz trêmula. Pai, cadê o dinheiro? É um bug do aplicativo, Roberto disse. A voz ecoando com a falsa confiança de um homem que nunca ouviu um não de um computador. Atualiza de novo, filho. O banco deve estar processando. Dinheiro grande demora para cair. Eu fiquei observando os dois amontoados sobre a tela do celular, desesperados para encontrar sinal de internet, desesperados para encontrar a realidade paralela onde eles eram ricos e intocáveis. Eles pareciam tão patéticos, e por um segundo eu quase senti pena deles. Quase. Mas então me lembrei de quem eu era e, mais importante, de quem eles achavam que eu era. Por 5 anos, minha família me tratou como uma secretária glorificada. Diziam aos vizinhos que eu atendia telefones. Diziam aos parentes que eu arquivava papéis. Eles não sabiam, porque nunca se deram ao trabalho de perguntar, que eu sou uma analista sênior de risco para empréstimos comerciais de grande porte. Toda a minha carreira é construída em identificar passivos financeiros antes que se tornem catástrofes. Eu não atendo telefones. Eu audito a ruína financeira de empresas administradas por homens exatamente como o meu irmão. Caio não era um empreendedor. Ele era uma bomba relógio de inadimplência ambulante. A verdade que eles se recusavam a enxergar era simples. Caio era um viciado em apostas esportivas e roleta online. Ele não precisava de capital de giro para uma startup. Ele precisava pagar R$1 milhão em apostas ruins, cheques sem fundo e cartões de crédito estourados antes que a justiça começasse a penhorar até a alma dele. 6 meses atrás ele tinha vindo até mim, cheirando a uísque barato e suor, implorando por ajuda. Preciso legalizar as coisas, Nath, ele balbuciou. Abre um CNPJ para mim. Você é boa com essas burocracias chatas. Ele era preguiçoso demais para fazer isso sozinho. Não queria ler os contratos. Só queria uma conta bancária onde pudesse jogar o dinheiro. Esse foi o erro dele. A preguiça é a arquiteta da ruína. Lembrei-me de estar sentada na minha cozinha, redigindo o contrato social da Caio Empreendimentos Ltda. Eu não usei um modelo padrão da internet. Eu escrevi a cláusula 4,2 para mim mesma. Ela afirmava que a administradora tem total discrição para reter e distribuir fundos a fim de quitar quaisquer dívidas contraídas pelo sócio junto à administradora. E então veio a configuração de segurança do banco. Lembrei-me de entregar o celular a ele quando o banco enviou o token de autenticação em 2 fatores. Ele afastou o aparelho, massageando as têmporas. Esse apito tá matando minha cabeça. Coloca o seu número como administrador, maninha. Não quero ficar recebendo esses alertas chatos. Ele me entregou as chaves do castelo porque tinha preguiça de carregá-las. Olhei para os meus pais agora. Helena apertando a alça da bolsa, Roberto suando frio pelo colarinho. Eles sabiam que o Caio era um desastre. No fundo, eles tinham que saber. Você não tira um filho da delegacia 3 vezes e acha que ele é o próximo bilionário da tecnologia. Mas eles escolheram a mentira. Eles se voluntariaram para serem enganados, porque a fantasia do filho de ouro era mais confortável do que a dura realidade de um viciado. Eles preferiam vender a casa da família a admitir que haviam falhado como pais. Eles não eram vítimas, eram cúmplices. Mas eu não era. Semanas atrás, usei uma empresa de fachada para comprar uma carteira de dívidas podres por centavos. Era um pacote de empréstimos e execuções judiciais. As dívidas do Caio.
Eu não precisava de agiotas batendo na porta. Eu tinha a justiça do meu lado. Eu era a principal credora dele. Legalmente, eu era dona dele. Não é um bug, eu disse, minha voz cortando o pânico deles como um bisturi. Todos congelaram. Caio levantou a cabeça, os olhos injetados e arregalados. Eu transferi, falei calmamente. Cláusula 4,2 do contrato social. A administradora paga os credores primeiro. E adivinha, Caio, você me deve muito dinheiro. Você me hackeou, Caio gritou, a voz falhando como a de um adolescente. Ele enfiou o celular na cara do nosso pai, batendo o dedo na tela com tanta força que achei que o vidro fosse trincar. Ela roubou, pai. Ela hackeou a conta. Chama a polícia. Manda prender ela. Roberto agarrou o celular, os olhos varrendo o histórico de transações. Ele encarou a linha do débito. R. 900.000,00 e o nome da beneficiária, Natália, conta pessoal. A cor não apenas sumiu do rosto dele, ela fugiu. Ele olhou para mim e, por um segundo, vi confusão, mas logo se transformou em algo muito mais feio, puro e inadiável ódio. Ele não perguntou sobre a dívida que mencionei, não perguntou por que Caio me devia dinheiro, ou por que eu havia comprado os débitos dele. Não perguntou se o filho estava encrencado com gente perigosa. Ele não se importou com o porquê. Ele só se importou com o onde. Devolve, Roberto rosnou. Foi uma ordem, o mesmo tom que ele usava quando eu tinha 12 anos e ele queria o controle remoto da TV. Agora mesmo. Estorna isso. Eu não posso, eu disse, encostando-me na cadeira e cruzando as pernas. É uma liquidação de dívida. Tem valor legal. Além disso, o dinheiro já caiu num fundo de rendimento com trava de liquidez. Está bloqueado. Sua bruxazinha. Roberto esmurrou a mesa de madeira, fazendo a tabeliã dar um pulo da cadeira. Sua bruxa invejosa e amargurada. Você não suportava ver o sucesso do seu irmão, não é? Tinha que arruinar tudo. Sucesso? Eu ri, um som frio e afiado. Pai, ele ia mandar esse dinheiro para um site de apostas no exterior via criptomoeda. Eu não arruinei o sucesso dele. Eu impedi que ele cometesse um crime federal. Mentirosa, Helena berrou. Ela não era mais a mãezinha suave e chorosa. Era uma mulher vendo sua aposentadoria de luxo evaporar. Ela se levantou, o rosto retorcido. O Caio é um empresário. Ele tem visão. Você é só uma secretária que está com inveja porque nós não vendemos a casa para te dar o dinheiro. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Aquele era o nosso dinheiro, Natália. Aquela era a nossa vida no resort. Era a piscina aquecida, o campo de golfe, os jantares do chefe. Nós vendemos a nossa casa por nós. Nós vamos ficar na miséria por sua causa. Eu os observei, fascinada. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, só que o carro era feito de narcisismo e o muro era a realidade. Eles ainda não tinham entendido. Eu tinha acabado de dizer a eles que o filho era um viciado em apostas com quase 1 milhão em dívidas sujas. Eu tinha dito que o salvei de agiotas, e a única reação deles era gritar sobre a aposentadoria no clube de campo. Eles não se importavam se o Caio se destruísse, contanto que ele os deixasse ricos primeiro. Eles não estavam passando a mão na cabeça dele por amor. Estavam investindo nele por ganância. Caio andava de um lado para o outro na pequena sala agora, passando as mãos pelo cabelo, a respiração ofegante. A realidade da situação estava começando a bater. O dinheiro sumiu. A casa foi vendida. E as pessoas a quem ele devia dinheiro, as que não usavam advogados de terno, ainda estavam esperando. Você não está entendendo. Caio ofegava, os olhos correndo pela sala como um animal encurralado. Eu preciso desse dinheiro, Nath. É sério. Para de brincadeira. Manda de volta. Eles vão me matar. Quem vai te matar, Caio? Perguntei suavemente. Os investidores, ele gritou, mas a voz vacilou. Ele olhou para o pai, depois para a mãe. Ele não conseguia admitir, não conseguia dizer aos pais de ouro que ele não era um gênio dos negócios, mas um apostador degenerado. Então ele voltou a raiva para mim. Ele chutou a cadeira vazia ao lado dele. Ela voou pelo cartório e bateu no arquivo de aço com um estrondo metálico ensurdecedor. Você destruiu a minha vida, ele berrou, as veias saltando no pescoço. A tabeliã se levantou, pálida, esticando a mão para o telefone fixo na mesa.
Vou chamar a segurança do prédio. Não ouse. Roberto rugiu para ela. Depois se virou para mim, os olhos escuros de fúria. Conserta isso, Natália, ou você não é mais minha filha. Eu acho, eu disse, sustentando o olhar dele com zero medo, que esse barco já zarpou no momento em que você me entregou a caneta. Não recuei diante do ultimato dele. Não é mais minha filha. Era uma ameaça que poderia ter me destruído quando eu tinha 20 anos, desesperada pela aprovação dele. Mas eu não tinha mais 20 anos, e não estava procurando um pai. Estava procurando o retorno do meu investimento. Enfiei a mão na minha bolsa e puxei uma pasta azul. Era grossa, pesada com o peso de recibos, contratos e as péssimas escolhas de vida de um homem que achava que o mundo lhe devia tudo. Deslizei a pasta pela mesa. Ela parou a centímetros do punho cerrado de Roberto. Senta, pai, eu disse. Minha voz não era alta, mas tinha a cadência exata que eu usava nas salas de reunião quando estava prestes a dizer a um CEO. Roberto não se moveu. Helena, tremendo, esticou a mão e abriu a pasta. A primeira página era o contrato social da empresa do Caio. Apontei para o parágrafo destacado, a cláusula 4,2, Récité de Corps. A administradora tem total discrição para reter e distribuir fundos, a fim de quitar quaisquer dívidas contraídas pelo sócio junto à administradora. Você assinou isso, Caio. Você não leu, mas assinou. E daí? Caio cuspiu, enxugando o suor da testa. Eu não te devo nada. Você é minha irmã. Não é a porcaria de um banco. É aí que você se engana. Virei a página para ele. Sob o contrato social, havia pilhas de documentos de cessão de crédito. Estavam carimbados com os selos de 3 agências de cobrança diferentes e de uma empresa de fomento mercantil que operava nas áreas cinzentas da lei. 2 meses atrás, abri uma empresa de fachada, expliquei, mantendo os olhos fixos no Caio. Usei essa empresa para comprar uma carteira de dívidas podres, especificamente as suas. Eu comprei as dívidas dos seus cartões de crédito, seus empréstimos pessoais estourados e as promissórias que você assinou para aqueles caras barra pesada lá de São Paulo. Comprei tudo por centavos, porque todo mundo já sabia que você era um caso perdido. Eu agora detenho 3 ordens de execução judicial contra você, Caio. Sabe o que isso faz de mim? Inclinei-me para a frente. Eu não sou sua irmã agora. Eu sou sua credora prioritária. E acabei de executar a cobrança. A sala ficou mortalmente silenciosa. Apenas o zumbido do ar-condicionado e a respiração irregular dos meus pais, enquanto eles finalmente percebiam que aquilo não era uma briga de família. Era um confisco de bens. Você comprou as dívidas dele? Helena sussurrou, encarando os documentos como se pudessem queimá-la. Por quê? Para salvá-lo, eu disse, sem emoção. Se eu não tivesse interceptado aquele dinheiro, o Caio teria mandado tudo para um site de apostas gringo em menos de 1 hora. E quando ele perdesse, porque ele sempre perde, as pessoas a quem ele devia não iam entrar com processo na justiça. Eles iam aparecer pessoalmente na porta dele. Olhei para Caio, que tremia, os olhos saltando entre os papéis e mim. Ele sabia exatamente quem viria cobrar. Eu sou o único motivo pelo qual você não está enfrentando acusações de fraude, ou coisa pior, eu disse a ele. Eu limpei o seu nome. Você não tem mais dívidas com eles. Começar do zero é o seu presente. O dinheiro da casa foi o preço da sua liberdade. Roberto não parecia aliviado. Ele parecia roubado. Você manipulou a gente e ele sibilou. Você esperou a gente vender a casa para poder tomar tudo. Eu não o obriguei a apostar. Eu não obriguei vocês a assinarem a escritura da casa, respondi, levantando-me e alisando meu blazer. Eu só me posicionei para aparar os destroços quando vocês inevitavelmente batessem o carro. Eu não roubei, eu cobrei. E ao contrário do Caio, eu tenho toda a papelada legal. Chega! Roberto rugiu, arrancando a pasta azul da mesa e rasgando as páginas ao meio. O som do papel rasgando ecoou pela sala como um veredito sendo destruído. Ele deu um passo, colocando-se entre mim e a porta, bloqueando a única saída. Eu não tô nem aí para as suas empresas de fachada ou processos judiciais. Eu sou seu pai. Você vai fazer o que eu mandar ou não sai daqui. Não era mais uma negociação. Era um sequestro emocional e físico. O rosto de Caio mudou quando a realidade do saldo zerado finalmente o atingiu com força total. Ele não parecia mais o meu irmão. Parecia um animal acuado
que precisava de dinheiro para continuar sustentando a própria mentira. Ela tá rindo da nossa cara, pai, ele sussurrou. E então avançou em direção à mesa da tabeliã, agarrando uma espátula de metal pesada, usada para abrir cartas. Manda de volta, ele gritou, brandindo a espátula. Abre a porcaria do notebook e manda o dinheiro de volta. Meu coração deu um salto. Lei, papelada, superioridade moral. Nada disso importava, com o Roberto bloqueando a porta e o Caio agitando uma arma improvisada. Virei-me para a minha mãe, esperando que ela desse um basta naquilo. Helena andou direto até mim. Ela agarrou meu braço, cravando as unhas na minha pele, me prendendo no lugar. Ela não estava me protegendo, estava me segurando. Só dá o dinheiro para ele. Natália, ela soluçava. Não faz ele cometer uma loucura. Entrega o dinheiro e a gente pode ir todo mundo para casa. Por que você tem que ser tão teimosa? Aquela traição doeu mais do que qualquer outra coisa. Ela não estava implorando para ele parar. Estava me implorando para me render, para que ele não tivesse que se sentir culpado por me forçar a isso com violência. Mãe, me solta, eu disse, minha voz tremendo pela primeira vez. Salva ele, ela suplicou, apertando ainda mais o braço. Ele é o seu irmão. Caio deu um passo à frente, os olhos loucos. 3 segundos, Natália. 1. Eu não toquei no notebook. Levantei lentamente a minha mão livre e apontei para o canto superior da sala. Você realmente devia ter checado os protocolos de segurança. Sussurrei. A porta foi escancarada. 2 policiais militares fardados preencheram a entrada. Eram a segurança terceirizada do prédio. Larga isso no chão. O PM da frente latiu a ordem. Larga a arma e dá um passo para trás. Caio congelou. A espátula de metal caiu no carpete com um baque surdo. Roberto tentou dar a velha carteirada de sempre. Calma, autoridade. Isso é só uma reunião de família. Tá tudo sob controle. Mas o distintivo não recuou. Encosta na parede. Agora. Roberto foi empurrado para o lado como um móvel velho. O segundo policial agarrou o Caio, virou-o de costas e colocou as algemas. O clique frio do metal cortou direto o grito agudo de Helena. Não, não machuca ele. Ele é um menino bom. Ela chorou, soltando meu braço para tentar correr até eles. Eu me levantei, o braço latejando onde as unhas dela haviam deixado marcas fundas. Peguei minha bolsa. O policial olhou para as meias-luas vermelhas na minha pele, os papéis rasgados no chão, a espátula largada. A senhora está ferida? Ele perguntou. Estou bem, respondi, firme. Ele não encostou nela. Helena soluçava aos prantos. Natália, fala para eles que foi um mal-entendido. Eu olhei para ela, aterrorizada. Não por mim, mas pelo Caio. Ela queria que eu mentisse para a polícia para proteger a pessoa que tinha acabado de tentar me forçar, com uma arma, a entregar meu próprio dinheiro. Ele é meu irmão, eu disse, e os ombros de Helena caíram de alívio. Era eu corrigi, a voz ficando gelada. Agora, ele é só um homem que tentou ameaçar uma credora por causa de uma dívida executada. Acenei com a cabeça para os documentos rasgados no chão. Aquela transferência é o que ele me devia. Ele só não gostou dos meus métodos de cobrança. Você vai dar queixa? Roberto engasgou, me olhando como se eu fosse o próprio diabo. Você vai arruinar a vida dele. Ele arruinou a própria vida no momento em que pegou aquela arma, eu disse. Eu só estou protocolando a papelada. Eles arrastaram o Caio para fora, que agora chorava feito criança, implorando para os pais consertarem as coisas. Mas o Pix já tinha compensado. A polícia era real e eu tinha terminado as negociações. Meus pais ficaram me encarando, quebrados, furiosos, horrorizados. Você é um monstro, Helena sussurrou. Não, mãe, eu disse, caminhando em direção ao corredor do cartório. Eu sou a única pessoa que finalmente mandou a conta para vocês pagarem. Uma semana depois, o silêncio no meu apartamento não parece solidão. Parece patrimônio líquido. Estou sentada na minha varanda, tomando café, quando chega uma notificação. Meu fundo de renda fixa pagou o primeiro rendimento de juros, dinheiro limpo pelo qual não precisei sangrar. O desfecho foi previsível. Caio pagou fiança e está respondendo em liberdade. Mas a acusação de tentativa de agressão é apenas o começo. Eu vendi o restante dos direitos de cobrança da dívida dele para uma daquelas agências de cobrança implacáveis. Ele vai passar os próximos anos olhando por cima do ombro a cada passo.
Roberto e Helena perderam a casa. Como a doação dos meus 20% foi assinada e registrada antes do caos no cartório, a venda do imóvel foi concluída. Um casal jovem vai se mudar no mês que vem, sem a menor ideia de que aquele lugar já foi um campo de batalha. Meus pais estão morando num motel de beira de estrada no interior, me mandando mensagens num ciclo infinito de súplicas e xingamentos. A última mensagem da minha mãe foi: "Como você pôde fazer isso? Você roubou a nossa casa." Eu não respondo. Vocês não perderam a casa por minha causa. Vocês a perderam no exato segundo em que escolheram me jogar aos lobos para salvar a pele dele. Vocês apostaram o futuro de vocês em uma mentira. E quando a conta chegou, eu me certifiquei de que o pagamento caísse na conta da pessoa certa. Bloquear contato. Helena. Bloquear contato. Roberto. Bloquear contato. Caio. Um por um. A cada toque na tela me sinto mais leve. Eu não recuperei apenas o dinheiro. Eu me reembolsei por 29 anos sendo a filha invisível, o plano B, o bode expiatório. O sol está brilhando. Minha conta está cheia. E pela primeira vez na minha vida, eu sou completamente livre. Eu saí de lá com 900 mil reais e 0 arrependimentos. Mas eu quero perguntar a você, por qual preço você venderia o seu relacionamento com a sua família? Ou será que existem traições que nenhum dinheiro no mundo consegue consertar? Me conta aqui nos comentários.